Enquanto eu estava aqui colocando a minha luz, ligando o celular, a lapela, entrei no meu celular e vejo a postagem de fatos desconhecidos. Irã anuncia o desligamento da internet em todo o território. Isso foi postado há 20 minutos. Eu estou gravando hoje no feriado, dia 19 de julho. E sei que até o vídeo chegar a vocês, claro que vai ter novas atualizações, mas eu não estou aqui para dar notícias. Essa não é minha função, isso fica com a imprensa e com quem está por perto. Pode fotografar, pode filmar e nos trazer mais conhecimento sobre aquilo que acontece no conflito agora em vigência entre Israel e Irã. O vídeo de hoje é para falarmos a respeito de karma coletivo, sobre aquilo que parece, a mim pelo menos me soa como uma espécie de maldição milenar. Parece que essa briga nunca vai terminar. Roda a vinheta, Cami. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, que chega para você neste domingo de junho. Peço que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva no canal se não é inscrito ainda, me siga nas demais redes sociais. De vez em quando eu trago assuntos, minhas opiniões, trago para cá este meu universo de arte, vida e espiritualidade e trago as abordagens de um ponto de vista, além de meu, também espiritual, sobre o que acontece e pode nos atingir de maneira direta ou de maneira indireta, como aquilo que está acontecendo agora no planeta. Que aconteceu antes e que não vai acabar agora, a gente sabe. Parece que esses homens, o que eles sabem fazer mesmo é guerrear. E como eu tenho dito em muitas das análises espirituais de vidas passadas que eu trago para cá, muitos de nós vivemos em ciclos e não conseguimos quebrar os ciclos energéticos que estamos inseridos. Tem um ano, eu acho que foi postado em dezembro de 2023, na verdade, um vídeo que eu falo sobre as vidas passadas de Benjamin Netanyahu. Vai passar em algum lugar aqui da tela para que você assista esse vídeo. Peço que você assista esse vídeo e veja ali sobre as vidas passadas dele. Naquele momento eu fiz atendendo a pedidos de vocês. Me serve bastante agora, porque eu também falei naquele vídeo sobre ciclos. Aquilo que está dentro do cerne do seu espírito é o que atrai, é o que faz a sua realidade acontecer. E quando nós falamos em espírito, nós precisamos levar em consideração que quando você desencarna, você que já está assistindo esse vídeo já desencarnou outras vezes, você como espírito sabe, mas você em sua consciência viva agora na Terra, não tem essa abordagem, não tem esse insight, essa clareza. Mas a verdade é que você, quando desencarna, a sua consciência muda, ela amplia, ela abre. E você passa a entender melhor, inclusive no ato, no momento do desencarne em si, o que acontece é que você passa para a maioria daqueles que sabem que estão desencarnando, porque tem os que não sabem, tá? Dependendo do choque deste momento. Você vê como se fosse um filme, tudo aquilo que você passou nesta vida, o que você fez e o que você deixou de fazer. Esses são flashes muito rápidos, como se fosse um monte de fotografias sobre determinadas situações que você viveu e que te marcaram. É isso que você vai levar para o pós-vida. Alguns desses flashes podem ter um pouco mais de intensidade sobre você, tanto do ponto de vista da alegria, do teu contentamento, das suas felicidades e vitórias, quanto também das tuas derrotas, dos teus fracassos e tudo mais. Feliz daquele que consegue ter esses insights, essas fotografias, vamos chamar assim, no momento em que está partindo. Desde o instante em que você dá o seu último respiro até o momento em que teu corpo não vai mais respirar. Mas a sua mente, a sua consciência continua. E aquilo que está bem dentro de você, bem no âmago, na raiz do seu espírito, vai te acompanhar. Essa energia que ali está cristalizada, ela vai te acompanhar durante a erraticidade, esse período entre vidas, e vai te acompanhar na próxima encarnação. Por isso que, muitas vezes, uma pessoa que enterra, foi próspera no seu negócio, conquistou riquezas materiais, ela tem a tendência de sempre conquistar essas riquezas materiais em todas as vidas. Aí você não vai entender o que eu tô falando porque você vai pensar assim, peraí, mas quando você é rico numa vida, na outra você não vai ser pobre? Calma lá. O céu, os mentores, Deus, não nos impõe nada. Sim, você vai colher aquilo que você plantou, óbvio, mas você só vai colher quando chega a hora. Em todos os casos, pelo menos que eu estudo, e eu não sou autoridade de nada, mas nos casos que eu estudo, como eu digo para vocês, eu trago para cá as minhas experiências e não os meus achismos. Nestes casos de estudo, eu percebo que a vida, muitas vezes, muda quando você, em uma encarnação ou em várias encarnações, em que você foi próspero, abundante, mas fez um mau uso da matéria, numa outra encarnação, você tende a vir
pobre, no lugar daqueles que você humilhou, porque você acordou, você compreendeu que aquela vida, que a maneira que você, não é o dinheiro, não é a matéria, mas a maneira como você fez uso daquilo e a maneira como você se sentia e se percebia superior porque tinha mais, ou porque tinha uma cor diferente, isso faz com que você necessite mudar de estilo de vida na próxima encarnação para fazer com que o seu espírito aprenda a compaixão e a empatia. Porque em uma vez você humilhou ou rejeitou porque era rico, ou porque era branco, ou seja lá o que for. Ou porque você em uma vida foi judeu e na outra você foi muçulmano. Ou porque você foi brasileiro, ou porque você foi norte-americano, estadunidense, ou porque você foi um alemão. Whatever, não importa. O espírito não tem cor. O espírito só tem a riqueza das virtudes que ele conquista em cada encarnação. Mas enquanto a vigência de uma determinada energia está está dentro mesmo, né? Não é por fora, não é sobre, está realmente inserida em determinada alma, ele só vai conseguir uma evolução de fato a partir do momento em que ele acorda, que ele desperta espiritualmente. E aí ele vai pedir para que em outra vida, e muitas vezes ele vai implorar para que em outra encarnação ele possa nascer em circunstâncias adversas, mais vulneráveis, mais tristes, mais terríveis, para que ele possa atenuar o peso da consciência, porque é isso que você carrega, consciência. E a consciência é o chicote da alma. Digo isto porque nas análises que a gente fez de Benjamin Netanyahu, a gente observou que ele foi um homem de guerras em muitas vidas. Eu não estou aqui defendendo um lado nem outro lado. Eu não faço esse tipo de comentário na internet. Estou aqui analisando o que conhecemos, porque eu estou do lado da paz. Mas naturalmente, sendo que este é o histórico dele de vidas passadas, e ele acabou, em toda a trajetória de sua vida, o levou para o ambiente político de Israel, que ele é ministro e tudo mais, num momento em que Israel foi atacada pelo Hamas, despertou, que foi o gatilho da guerra que estava quieta dentro dele. Digo isto porque se você quer mudar algo na tua vida, às vezes você precisa que seja abrupto para quebrar essa energia dentro de você, através da reforma íntima, da mudança de pensamento. Mas se a sua mente for eventualmente fraca, você realmente vai precisar o quê? De uma força externa. Eu vou trazendo aqui para vocês a história de uma consulente, vou fazer esse parênteses, que disse, eu falei num vídeo com a Camila, num comentário, mas isso é muito importante que você entenda, é muito importante que você preste atenção, porque foi isso. Ela, diante de um vício que ela tem, e ela não conseguia parar, então ela fala para ela mesma, é melhor perder a visão do que continuar vendo. E aí, o que acontece? Ela tem um deslocamento de retina. 2 semanas depois que ela falou isso. Eu preciso do quê? De uma força externa para quebrar o meu instinto que eu sozinha não estou conseguindo. Então, se você que me assiste se vê numa situação em que você não consegue melhorar pelo bem, às vezes você vai precisar do quê? Do mal. O mal é o quê? O ambiente negativo ou essa opção mais abrupta, como eu estou falando, em que o espírito precisa passar por aquilo para poder educar-se internamente. Tá claro? Eu espero que essa primeira parte do vídeo esteja clara. Agora, quando a gente olha para o Oriente Médio, nós vemos, porque desde que eu sou criança, tenho 42 anos hoje, desde que eu me entendo por gente, eu sempre vejo no telejornal as guerras. Sempre, eu me recordo de pequena, quando eu morava em Ponte Serrada, eu falava assim, Irã, Iraque, Saddam Hussein. Me recordo disso. Eu não assistia muita televisão, eu era criança, eu via desenho, mas isso aqui se escutava o tempo inteiro, falava na televisão. São nomes que ficaram gravados na minha memória. E toda vez que eu olhava para aquela imagem do Saddam Hussein, eu tinha uma sensação horrenda. Era mais fácil olhar para uma barata. Não me causava tanto asco. Aí você vê, eu lembro que 2013, não, 2000, 2001, 2002, sei lá, por aí, Afeganistão, aí depois teve Síria. Essa terra não tem paz. Parece uma terra que está amaldiçoada. Mas a gente pode pensar assim, nossa, mas foi lá que Jesus Cristo viveu? Foi lá que Jesus Cristo foi assassinado? Ok, mas essas guerras, esses conflitos, eles existem há muito mais tempo. Há muito antes de Jesus. Esses ciclos de conflitos têm raízes milenares. Religião, impérios, rivalidades entre povos, os descendentes de Isaac e de Ismael. Mas no plano espiritual, essas energias elas se acumulam. E cada vez que um espírito vem para a Terra, ele não vem para perder. Ninguém nasce para se tornar assassino. Ninguém nasce para se tornar estuprador, para se tornar corrupto. São as tentações da carne mediante uma mente fraca que fazem com que isso aconteça. A mente fraca, ela cai em tentação
mediante o instinto da carne. Tudo aquilo que é mais primitivo, tudo aquilo que está mais na ordem material. Não é o materialismo e o dinheiro só. É a raiva, é o ódio, é aquela coisa de eu estou certo, está certa a minha religião, a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, aquilo que eu prego, só eu tenho razão, você não tem. É isso que é ser primitivo. Isso não está tão longe, o Brasil não está tão longe, por exemplo. Alguém consegue conversar sobre, sei lá, política, ou futebol, ou coisa semelhante, ou até mesmo religião, tendo visões diferentes, opiniões diferentes, sem brigar? Não, o brasileiro não consegue. Não consegue. Isso é primitivo, isso é infantil. Diante do que estamos vendo, a verdade é que, considerando uma maldição milenária, eu vou usar essa palavra, porque ela vem justamente desses comportamentos de eu tenho razão. O outro lado escuta, eu tenho razão. Você está pensando só agora no que está acontecendo, mas eu estou lá atrás, nos primórdios, no que a história conta, no que a Bíblia conta. Sempre a briga de um ter mais razão que o outro. E esse conflito externo das pessoas, ele começou pequeno. Ele começou com tribos. Ele começou lá no que conta a história. E ele só foi ampliando. A sensação que eu tenho, se tiver a entrada de mais países no conflito, ele vai se expandir cada vez mais. Vocês entendem minha linha de raciocínio? Biblicamente, a história, tudo, né, ou pelo menos o que contam os livros, trazem os conflitos que começaram com Caim e Abel. O desentendimento humano, desde o princípio, ele começou pequeno. Vamos criar esse cenário na cabeça da gente? Tem uma tribo aqui, uma tribo aqui. Esse aqui pensa de um jeito, esse aqui pensa de outro. Entrar em conflito, porque sempre foi assim, no mundo inteiro, né? Mas estou me referindo à região do Oriente Médio. Olha só como ela já cresceu e se expandiu ao longo desses milênios. Se a gente tiver a entrada de mais países no conflito, lá, ele vai cada vez mais ampliar. É a própria destruição da Terra que está chegando. E a considerar aquilo que conhecemos de vidas passadas, de Benjamin, que é um homem de guerra, Trump, que é um homem de guerra, Vladimir Putin, que é um homem de guerra. Aí eu estava olhando, o líder do Irã, ele tem um ar bastante pesado. Nós não fizemos uma análise de vidas passadas deste líder, mas conseguimos observar que ele sempre viveu igual Benjamin, nessa região do Oriente Médio, e que muitas vezes também teve o poder na mão ali. Ou seja, são espíritos cuja energia continua no mesmo looping, no mesmo ciclo, e ao mesmo tempo que estão sob essa maldição, digamos assim, sim, por crimes que fizeram na antiguidade, pelo que fizeram a Jesus, pelo que fizeram a outros profetas, mas pelo fato de eles não conseguirem ter o menor raio de humildade, de admitirem que este comportamento tem que ser deixado de lado porque não está levando ninguém a lugar nenhum. Esses homens, eles vêm, eles constroem, eles destroem. São muito ignorantes, em espírito são muito ignorantes. E mesmo, completando meu pensamento, diante desta maldição, também se cria o próprio karma, um karma coletivo. Porque da mesma maneira que a gente vê em ambientes como o Brasil, por exemplo, em que você não consegue conversar com pessoas que têm opiniões diferentes da sua, imagine lá o quanto isso não é a flor da pele no dia a dia deles, fora este conflito. É como se eles, mesmo um espírito que chega e está vivendo nessas regiões, ele recebe essa energia, é como se ele fosse ensinado desde sempre a odiar. Ódio com ódio. E o YouTube vai me brecar com essa palavra. Sempre tem no coração. Eles não conseguem evoluir. Então eles desencarnam e reencarnam na mesma região, porque energeticamente eles não conseguem sair dali. Se na vida atual alguém consegue sair, né? Nós temos judeus e muçulmanos em tudo quanto é lugar do mundo. Um pouco aqui, um pouco ali, aquela coisa toda. E eles conseguem sair para tentar quebrar, mesmo mantendo as suas tradições, os seus gostos, e tá tudo bem, somos livres para isso. Mas podendo quebrar essa energia de um ser atacado, depois o outro atacar com muita força, a perseguição e esse ódio que existe no planeta. Para quê mesmo? Para que odiar tanto? Para que tanta guerra? Para quê? Não leva a lugar nenhum. De novo, quando chegar o momento do desencarno, o que acontece? Vai levar o quê? Um peso na consciência e um monte de flashes. Isso é o que fica. Ninguém leva poder nenhum. Pode voltar e até voltar ao poder como o líder do Irã, por exemplo. Pode até acontecer isso, mas não chega ao pai. É aquela frase, ninguém chega ao pai senão por mim? Pois então, não chega ao pai com o coração pesado. Para chegar ao pai, ou seja, para evoluir espiritualmente, para você se iluminar, você tem que agir de acordo com o evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Para começar. Mas a gente sabe que isso é difícil. Ou nem tanto. É só um pouquinho de boa vontade mesmo. Me encerro por aqui, mas eu quero saber a sua opinião sobre o que está acontecendo no planeta. Você acha que estamos na iminência de uma terceira guerra? Você acha que o apagão, aquela profecia do apagão, seria
bem-vinda agora? Será que essa guerra não pode trazer o apagão? O apagão é da alma? O apagão é externo? Você acha que vamos ter uma terceira guerra? Conta pra mim aqui nos comentários. Minha gratidão, curta o vídeo e compartilhe. Compartilhe essa mensagem. Cada vez mais. Plante a boa semente. Um beijo pra você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.